Olá, aqui é o professor Gerson. Nessa aula 12 de álgebra linear, nós vamos tratar de transformações lineares e algumas aplicações. Nós já vimos na aula 11, na aula da semana passada, esse quadro aqui que eu estou trazendo para você, esse quadrinho em verde aqui. Então, eu coloquei lembrando da aula 11. Então, matriz de transformação linear. Se eu tiver uma transformação, por exemplo, aqui uma do R3 no R2, dada por txyz, ou seja, um vetor xyz, vai virar um vetor, esse aqui é do R3, né, xyz, vai acabar ficando um vetor do R2, porque vai dar uma componente, duas componentes desse vetor, onde a primeira componente, a componente x desse novo vetor do R2, vai ser dada pela componente x menos y mais 4z, desse vetor do R3, e a segunda componente, a componente y no vetor do R2, vai ser dada por 3x mais y mais 8z. Certo? Então, essa transformação txyz, tem um exemplo aqui, uma aplicação aqui dela, tá? Transformando o vetor 2, 3, 4. txyz, se eu tiver t, 2, 3, 4, vai ficar 2 menos 3 mais 4, vezes 4, né? 4z. 3 vezes 2 mais 3 mais 8 vezes 4. Vai dar t de 2, 3, 4, 15 e 41. Esse é um exemplo, tá? Mas, então, como eu estava lembrando aqui, essa transformação que é escrita dessa forma, ela pode ser escrita em forma matricial também. Uma matriz é o seguinte: se eu tenho uma transformação do R3 no R2, ó, R3 no R2, eu faço uma matriz 2 por 3. Leio de trás para frente, 2 por 3. Duas linhas e três colunas. Na primeira linha vão os coeficientes que eu tenho aqui na transformação. Nesse caso, 1, menos 1 e 4. Se eu não tivesse, por exemplo, y, fosse só x mais 4z, ficaria 1, 0 e 4, tá? Certo? Se a primeira componente fosse só 4z, ficaria 0, 0 e 4. Tá? E a segunda linha, 3, 1 e 8. 3, 1 e 8. Então, eu escrevo essa matriz de transformação aqui na frente. A matriz de transformação. E aqui, em forma de coluna, eu escrevo o vetor que eu quero transformar, o 2, 3 e 4. E faço apenas uma multiplicação. Essa matriz de transformação vezes o vetor vai dar esse resultado 1541, que é o vetor do R2, tá? Porque é uma matriz 2 por 3 multiplicado por uma 3 por 1. É possível, porque essa aqui tem 3 colunas e essa aqui 3 linhas. Então, é possível. A resposta vai ser uma 2 por 1. Tá? Duas linhas em uma coluna, que é esse vetor aqui, 15 e 41, tá? O vetor a gente coloca em formato coluna, aqui o vetor do R3, que era 2, 3, 4, foi transformado no vetor do R2, 15 e 41, por meio de uma matriz de transformação, que é essa aqui. Essa matriz de transformação é muito importante, nós vamos usá-la na aula de hoje. Não essa aqui, porque essa aqui é um exemplo, mas outras matrizes. Vamos lá. Por exemplo, transformações lineares planas. Se eu quiser a reflexão de um vetor em torno do eixo x, então eu tenho um vetor aqui que vai da origem até esse pontinho xy. Se eu quero ele refletido em torno do eixo x, como se o eixo x fosse um espelho. Então, esse vetor está indo da origem até xy, vai da origem até x e menos y. É só pegar essa matriz de transformação aqui, 1, 0, 0 e menos 1, e multiplicar pelo vetor. Então, 1, 0, 0 e menos 1, multiplicado pelo vetor que eu quero transformar, vai dar esse vetor aqui já transformado, tá? Então, essa aqui é a matriz de transformação para a reflexão em torno do eixo x. Pego essa matriz aqui, multiplico por um vetor e vai me dar a resposta. Eu estou falando do R2 aqui, tá? Do plano aqui, né? X e Y. Do plano cartesiano aqui, x e y. Reflexão em torno do eixo y. Se eu tenho um vetor que vai da origem até esse ponto xy, ele vai ficar da origem até esse ponto menos x e y.
É como se o eixo Y fosse um espelho. Eu tenho o vetor aqui, espaço aqui, ele vai ficar no vetor aqui. Então, essa matriz de transformação é a matriz menos 1, 0, 0 e 1. Pego essa matriz de transformação, multiplico por um vetor de coordenadas x, y, vai me dar um vetor menos x e y. Pega esse vetor e acaba jogando para o outro lado, tá? A ideia aqui de computação gráfica, tá? Computação gráfica acaba utilizando muitas vezes esses recursos aí. Então, dilatação ou contração na direção de um vetor. Se eu tenho um vetor v e eu quero aumentar ele de tamanho, multiplicar por algum valor aqui, tá? Ou diminuir de tamanho, tá? Multiplicar por algum valor aí que faça com que ele diminua, por exemplo, multiplicar por 1/2, tá? Então, ele ficaria metade do comprimento. Então, dilatação ou contração. Então, eu pego essa matriz aqui, a matriz de transformação, a matriz alfa, 0, 0 e alfa. Onde alfa é um número, tá? É um número multiplicado por um vetor xy. Como aqui é alfa e aqui alfa é o mesmo número aqui, tá? Então, se alfa for maior que 1, ele dilata o vetor, tá? Alfa em módulo for maior que 1, ele dilata o vetor. Se alfa for menor que 1 em módulo, aí, tá? Ele contrai o vetor. Se alfa é igual a 1, ele é matriz de identidade. Fica 1, 0, 0 e 1. Matriz de identidade multiplicada pelo vetor do próprio vetor. Se alfa menor que 0, troca o sentido do vetor. Tá? Troca o sentido. Então, eu multiplicasse por 1/2 aqui, o vetor é um exemplo de contração, por exemplo. Tá? Dilatação ou contração na direção do eixo x. Então, eu tenho um vetor aqui e esse vetor aqui fica dilatado aqui ou contraído na direção do eixo x. Então, eu pego isso aqui, alfa, 0, 0 e 1. A alfa só vai aqui. Tá? Então, se alfa for maior que 1, dilata o vetor. Se alfa for entre 0 e 1, ele contrai o vetor. Então, essa aqui é a minha transformação, alfa, 0, 0 e 1. Tá? Dilatação ou contração na direção do eixo y. Então, semelhante aí ao modelo anterior. Tá? Então, tem a minha matriz de transformação. Eu acabei não colocando ela aqui, mas vocês podem consultar lá no livro também, tá? Certo? Então, cisalhamentos. O que é um cisalhamento? É como se eu tivesse aqui um retângulo, esse retângulo aí, esse paralelogramo aqui. Esses ângulos aqui, eles ficassem aqui alterados, tá? Esses ângulos opostos aqui são idênticos, mas esses ângulos aí mudaram de valor, não ficou mais um ângulo de 90 graus. Isso é um cisalhamento, faz com que esse vetor ele estique, ele baixe aqui, tá? Isso aqui a gente chama de cisalhamento, tá? Então, a matriz de transformação aqui, 1 alfa, 0 e 1. Então, ele vai ocasionar aqui um cisalhamento. Tá? Então, o efeito do cisalhamento é transformar o retângulo OAPB, esse retângulo aqui, no paralelogramo OAB', de mesma base e mesma altura. Mesma base e mesma altura. Observemos que por esse cisalhamento, cada ponto x, y se desloca paralelamente ao eixo dos x até chegar em x mais alfa, y e y. Ou seja, a coordenada y ela permanece a mesma, tá? A coordenada x, ela ganha aqui um incremento, tá? Alfa, y. Com exceção dos pontos que do próprio eixo dos x, que permanecem em sua posição, pois para eles y é igual a 0. Com isso está explicado porque o retângulo e paralelogramo da mesma figura tem a mesma base, ou a origem ao ponto A. Esse cisalhamento é também chamado cisalhamento horizontal de fator alfa. Cisalhamento na direção do eixo y, então tem a minha matriz aqui de cisalhamentos também. Rotação, essa matriz é especialmente importante aqui, tá? Se você tem um vetor aqui no plano e você quer fazer uma rotação no sentido anti-horário aí, de θ graus,
Então, você substitui esse θ aí pelo ângulo que eu quero aí com que essa rotação aconteça. Então, eu tenho essa minha matriz de transformação aqui, que está aqui, né? Minha matriz de transformação. Aqui tem de onde que está saindo aqui, tá? Depois vocês podem ler ali com calma, tá? Mas é importante que eu tenha essa minha matriz de transformação. Eu quero transformar um vetor 4 e 2, por exemplo. Eu quero aqui rotacionar ele em π sobre 2, ou seja, 90 graus. Então, basta fazer cosseno de π sobre 2, ou seja, cosseno de 90 menos seno de 90, está aqui, menos 1. Né? Menos cosseno de 90, né? Deu menos 1. Seno de 90, 1. Cosseno de 90 graus de π sobre 2, 0. Então, tem essa matriz aqui de transformação, tá? Vezes o vetor. Fazendo essa continha aqui vai dar menos 2 e 4. Então, desenhando esse vetor menos 2 e 4, ou seja, é esse vetor aqui que ficou com o mesmo comprimento, só que ele rotacionou em 90 graus aqui no sentido anti-horário. Interessante essa matriz aí de rotação. Então, transformações lineares no espaço, a mesma ideia, tá? Aqui tem uma reflexão em relação aos planos coordenados. Então, eu tenho um vetor x, y, z agora, tá? Que vai da origem até x, y, z. Imagine esse plano aqui formado pelos eixos x, y, como se fosse um espelho. Então, esse vetor que estava aqui, refletido aqui no espelho, vai ficar aqui, x, y, menos z. Então, essa aqui é a minha matriz de transformação. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0 e menos 1. Reflexão em torno dos eixos, em relação aos eixos coordenados também. Então, tem outra matriz aqui de transformação, efeito que gera. Reflexões na origem. É só multiplicar aí por menos 1 vezes cada componente do vetor aqui, vai dar uma reflexão aqui na origem. A rotação agora para um vetor aí no espaço tridimensional. Imaginem esse vetor aqui, um vetor v aqui, e ele vai dar o vetor transformado de v. Vetor, qual é essa transformação? Essa transformação é a rotação em torno do eixo z. Então, essa aqui é a minha matriz de rotação. A matriz de transformação aqui é a matriz de rotação em torno do eixo z. Essa matriz é tão importante que está até na capa do livro de álgebra. Aí, tá? No nosso livro tem essa matriz aqui. Então, nós temos a rotação aqui, θ graus em torno do eixo z. Aqui. Rotação de θ graus. Certo, gente? Temos problemas resolvidos aqui, vocês podem ver com calma também. Calcular o ângulo alfa formado dos vetores v e tv quando o espaço gira em torno do eixo z do ângulo θ nos seguintes casos. θ 180 e v 303. Então, imagine aqui, esse ângulo aqui, θ, para esse vetor, eu tenho o vetor 303 e vou ter um θ 180. Imagine assim que eu tivesse esse vetor aqui e tenho um ângulo θ, que nesse caso aí no exercício deu 180 graus. Então, 180 aqui ele vai dar meia volta, nesse caso, tá? O ângulo θ, 180. Agora, ele está fazendo a pergunta seguinte, ó. Tem esse vetor aqui, imagina esse vetor v aqui, e esse vetor tv, ele vai dar 180 graus e vai parar aqui assim, tá? Porque o exercício está dizendo que é θ 180. Então, ele está perguntando o ângulo que vai gerar entre o vetor v e o vetor transformado de v. Então, esse outro vetor ele vai ficar aqui assim. Deixa eu ver se eu consigo desenhar uma linha aqui. Vamos lá. Aqui. Está selecionado aqui, né? Seria formas aqui, uma linha aqui. Imagine aqui esse vetor aqui, ele girasse... Opa, só um pouquinho. Então, Ctrl Z. Inserir, então, uma forma aqui. Uma linha, né? Uma linha. Então, imagine que esse vetor aqui ele vai parar aqui assim, digamos. Rotacionou aqui e vai parar aqui assim. O vetor estava aqui, o V, vai dar meia volta, vai parar lá assim. Ele quer saber, o exercício quer saber, o ângulo θ tem 180 graus, mas ele quer saber o ângulo entre o vetor V
E o vetor transformado de V, esse ângulozinho aqui de baixo, tá? O ângulo entre esses dois vetores. É isso que ele quer saber, tá? É como se aqui nesse exemplo eu tenho o ângulo θ rotacional, mas eu quero saber esse ângulo aqui, alfa, entre um vetor e outro. Tá? Então, ele fez aqui, tem a minha transformação, 180 graus, substituindo a matriz de transformação. Cosseno de 180 menos 1, seno de 180 é zero, então ficou zero. Zero aqui, seno de 180 zero, cosseno de 180 menos 1, e assim vai, 0, 0, 0 e menos 1, aqui fixo, tá? Multiplicando pelo vetor 3, 0, 3, dá menos 3, 0 e 3. Esse já é o vetor rotacionado em 180 graus, o novo vetor. Se eu desenhasse, aqui fica um pouco difícil desenhar, talvez teria que fazer uma maquete, etc. Teria um vetor aqui rotacionado. Ele pergunta qual que é esse ângulo entre os dois vetores. Vocês lembram lá da geometria analítica, lá do semestre passado, que tem uma fórmula aí para calcular o ângulo entre os vetores, uma fórmula do cosseno. Então, um vetor vezes o novo vetor, dividido pelo módulo do vetor, vezes o módulo do outro vetor. Então, um vetor é o V e outro vetor é o T de V, é o vetor transformado. O vetor V é o 303 e o vetor T de V é menos 303. Então, um vetor vezes o outro, tá? E aqui, isso me dá um número, tá? É um produto interno, isso aqui. E aqui embaixo, o módulo de um vetor, o vetor V, me dá um número também. E o módulo do vetor transformado de V, me dá um número também. Fazendo essas continhas aqui, vai me dar 0 sobre 18, dá 0. Então, cosseno de alfa é 0. Então, alfa vai ser o arco cosseno de 0. Então, ou seja, use a função inversa lá. O cosseno de que ângulo que dá 0? O cosseno de 90 graus. Então, o ângulo entre esses dois vetores aí vai ser 90 graus, tá? Certo, gente? Então, essa ideia aqui não é para esse exemplo aqui, tá? Aqui teria que rotacionar 180 graus, tá? Só que imagine rotacionando 180 graus. E não é o caso dessa figura. Eu peguei uma figura pronta, certo? Vou colocar aqui um θ. Aqui, ó, equação. Inserir aqui um θ aqui, tá? Θ igual 180 graus. Certo? 180 graus aqui. Que não é... ajeitei aqui o caso dessa figura. O problema 2 resolvido é a mesma coisa que o primeiro. Vocês podem observar lá. Esse problema 2 resolvido aqui. Então, não vou explicá-lo. Vocês podem olhar ali com calma. E alguns exercícios. Certo, gente? Então, eu peço que vocês pesquisem esses exercícios e tentem resolvê-los. O exercício 49 aqui. E o exercício 51, que é semelhante aqui ao exercício que eu expliquei agora para vocês. Tá certo, gente? Então, uma aula difícil, aula de álgebra, para a gente gravar aqui e explicar dessa maneira aqui. Mas, enfim, é o que nós temos aí para o momento. Esperamos voltar em breve aí para explicar aí com calma para vocês esses assuntos aí, novos assuntos também. Tá joia, gente? Obrigado. Um abraço a todos.